Olá a todos, muito bom dia, paz esteja convosco, que a paz de Deus, que a paz de Cristo esteja com você. Aí na sua casa, onde você estiver, eu quero te agradecer por estar junto conosco nesse culto ao vivo que estamos fazendo. Somos muito gratos a você que está aí presente do outro lado. Um beijo para você, meu querido, minha querida, irmãos queridos. Os homens aqui, ó, vocês podem tocar aqui na tela, aqui, ó. Toca aí na tela aí. Tamo junto. Você que está entrando aqui no Instagram, tá? Seja muito bem-vindo. A casa é sua. Pode entrar, tá? A gente vai iniciar aqui mais um culto ao vivo, mas eu estou muito feliz de ter você aqui, a sua companhia aqui, nesta manhã de domingo. Então, para darmos início, antes eu quero pedir para que você que estiver no YouTube aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que vai fazer grande diferença na vida dessa pessoa. Leva esta mensagem para outras pessoas. Você que está aí no Instagram, aproveita a setinha aqui, ó, e envia para outras pessoas, envia para outras pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra nesses dias, que está querendo aí uma palavra rica, uma palavra abençoada. E não se esqueça de compartilhar aí, comentar aí com a gente, você aí no Instagram também. Você pode estar aí, ó, a Ilana acabou de comentar aqui também. O Felipe Norce também tá aí, a Edilane tá comentando aqui também no Instagram. Pode mandar um glória a Deus aí, um aleluia, pra gente se sentir à vontade, pra gente se sentir em casa, porque isso aqui é novidade pro pastor, é novidade pra mim. Então pra gente ficar mais à vontade aí, sobe aí o glória a Deus aí nos comentários aí. Você que estiver no celular, você que estiver assistindo aí na sua casa, fica tranquilo que nós vamos estar aí compartilhando da palavra de Deus nesse momento maravilhoso, certo? Então vamos orar agora. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa neste momento, tá? Feche os teus olhos, ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã nós te louvamos e te damos graças, Deus. Que o Senhor possa abençoar a palavra que vai ser dita aqui, que vai ser pregada aqui agora, Senhor. Que o Senhor possa, em cada lar, em cada casa, em cada família que está reunida, Senhor Jesus, o Senhor possa tocar, o Senhor possa abençoar, o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa engrandecer cada lar, cada família, fortalecendo a mente, fortalecendo, Senhor Jesus, tirando aí os maus pensamentos e fortalecendo os bons pensamentos, para que os bons pensamentos possam prevalecer. Que você aí do outro lado, aí na sua casa, possa sentir a vida de Deus, a vida do Espírito Santo aí, junto a você, em meio a você, porque Deus cuida de você e Ele há de continuar cuidando e abençoando os teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vou tomar uma água aqui. Enquanto toma uma água aí, você pode comentar aí, ó, glória a Deus aí, pode subir aí, ó, glória a Deus aqui no Instagram. Bem, nós vamos continuar agora. Quando eu preguei há uns dias atrás, eu disse que haveria parte 1 e parte 2. E hoje nós vamos continuar a parte 2 da pregação que eu havia feito uns dias atrás. A pregação que eu tinha feito uns dias atrás, ela está em Gênesis 3, versículo 6. E eu vou dar um breve resumo aqui. O que nós aprendemos naquela pregação? Que Deus, Ele cria o mundo e Ele cria o homem no sexto dia. E Ele dá a ordem ao homem que ele pode comer de toda a terra, que ele tem um domínio sobre toda a terra, sobre os animais, sobre toda a terra, e que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer.
né? E nós aprendemos que existia duas árvores no Éden, existia duas árvores no meio ali, no centro. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Então, quando a serpente vem e ela engana a mulher, certo? Que foi o que nós aprendemos. Ela engana a mulher porque a autoridade, a palavra de Deus tinha sido dada ao homem. O certo seria o homem ter passado essa informação para a mulher. Por isso que a serpente não vai no homem, ela vai direto na mulher, porque ela não tem a informação correta. Então aí ela é enganada por não ter a informação correta, e aí ela leva o fruto para o homem come do fruto, certo? Do conhecimento do bem e do mal, e os dois ali acabam morrendo. E nós aprendemos que ali eles morrem no espírito. O espírito ali deles se desconecta do Espírito de Deus, porque Deus vinha todos os dias ter com o homem em espírito. Era o Espírito de Deus conectado no espírito do homem que fazia eles ter a comunhão. Quando o homem peca, o homem cai, esse espírito morre, é desconectado de Deus. E ali Deus vem e lança uma palavra para buscar esse homem. Aonde estás? Onde estás? Essa palavra vai de encontro a Adão. Só que o que acontece? E aí nós vamos retomar aqui. O que aconteceu? Adão foi tomado naquele momento onde ele peca por um espírito, um sentimento, um espírito de medo. Por isso também que lá atrás a gente fizemos a hashtag 7 dias sem medos para afastarmos aí da televisão, das informações que a mídia tem colocado muito para deixar a gente com medo. E ali, Adão agora é tomado por esse espírito. O espírito do medo toma Adão e por isso que Adão se esconde. E aí mais adiante nós vamos ver que Adão, quando ele se apresenta a Deus, ele fala: eu tive medo, Deus. Eu estava nu e tive medo. E aí Deus pergunta: mas quem disse que você estava nu? Quem falou? Quem deu essas informações para você? E aí, na história, a gente vai ver que Adão joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente, e Deus vem e começa a dar a sentença a cada um, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. Deus dá a sentença ao homem, à mulher e à serpente. E já no Gênesis a gente vê uma revelação que Deus fala para a serpente que do fruto dessa mulher sairia um homem que iria esmagar a cabeça da serpente, iria pisar. Isso fez o diabo estremecer todo o seu corpo, porque ele saberia que ia ser pisoteado por alguém que ia sair do ventre da mulher. Então olha o que acontece. Depois que o homem é desconectado e o pecado entra por um homem, o pecado entrou, Adão, primeiro homem, o pecado entrou no mundo. E o homem com isso perdeu a autoridade. Por conta do pecado, o caráter do homem começa a vir sendo deturpado, ele começa a se afastar de Deus. Começa a se acontecer os assassinatos, começa a acontecer coisas hediondas durante o resto da história, onde você vai vendo que cada vez mais o homem está se afastando do caráter de Deus. Ele está se afastando de Deus. Porque agora o espírito que habitava nele está morto. Está desconecto. Então, perceba que, além disso, o diabo, muito esperto, sabendo que ia ser pisoteado, ele começa uma perseguição contra todos os meninos. No Egito ele começa uma perseguição, em Belém ele começa uma perseguição,
todo homem que começa a se levantar como um homem de Deus, um homem íntegro, ele começa a querer perseguir esse homem para que ele caia. Ele começa a perseguir esse homem para que esse homem morra, porque ele está com medo agora de quem vai pisoteá-lo. E aí é muito interessante, porque nós já obtemos a graça ali no Jardim do Éden, quando Deus pergunta onde estás. Essa palavra ela vai em contra Adão. Então, Deus prepara o seu filho. Olha só, a palavra encontrou com Adão e ali nós podemos ver a manifestação da graça. Mas mais adiante, conforme o caráter foi se deturpando, e isso fez com que o homem encontrasse com a morte de verdade, porque daí ele ia morrendo na sua alma e ia morrendo no seu corpo, porque o pecado ia fazendo com que ele ia morrendo. Gradativamente, o que Deus faz ao ver a sua criação se afastando cada vez mais? Ele doa o seu filho. E é por isso que nós somos privilegiados, porque Deus enviou a solução para nós em carne. Cristo Jesus se manifesta no mundo em carne para salvar as nossas vidas, para trazer esperança, porque quando o pecado entrou por Adão, entrou por um homem, o que acontece? Havia uma sentença sobre nós. A palavra de Deus fala que todos pecaram e como é que é a palavra? Destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós não poderíamos mais nos conectar novamente a Deus, nós não poderíamos mais estar na presença de Deus, porque o pecado fez com que nós se afastássemos, com que nós tivéssemos uma sentença. E Deus iria julgar essa sentença. E essa sentença era a morte. E aí vem Jesus, manifesto em carne, deixa a sua glória e adentra este mundo através de Maria. E aí começa uma perseguição, porque o diabo não sabia que Jesus era o filho da promessa. Era o homem que iria tirar o pecado do mundo, era o homem que iria restituir a chave da autoridade para a humanidade. Então ele começa uma perseguição. Eu preciso perseguir esse homem porque há muito burburinho, há muitas coisas se falando a respeito deste homem. Então ele pega e começa uma perseguição em Jesus. Quando Jesus vai para o deserto, ele tenta Jesus em 3 níveis. Ele tenta Jesus no corpo, ele tenta Jesus na alma e ele tenta Jesus no espírito. Só que, quando o diabo tenta Jesus no corpo, dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele já estava 40 dias em jejum. Jesus, por conhecer a palavra, por conhecer, não saber entre as linhas, conhecer a palavra, ter o conhecimento da verdade, ele consegue derrubar e driblar todas as perguntas que o diabo faz, todas as tentações que o diabo está tendo. Então ele fala, nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo leva Jesus para o monte e fala, se atira daqui, porque se der ordem aos teus anjos, eles vão te salvar. Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo vai e mostra os reinos da terra e falar, se me adorares, tudo isso eu vou te dar. Jesus fala, vou tomar uma água aqui, peraí. A garganta dá uma secada aqui. O que Jesus fala?
Jesus fala, somente Deus adorarás. Somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E olha que interessante. Jesus vence aí a primeira batalha contra o diabo. E conforme os dias vão passando, a gente vê na história a chegada do Getsemane. E ali é onde eu quero que você pegue essa palavra, irmãos. No Éden, Deus havia dado a sentença ao diabo que um homem iria pisar na cabeça da serpente. No Getsemane, Jesus está lá, jejuando. Jesus está no seu limite. Jesus está suando gotas de sangue. E ali, ele pisa na cabeça da serpente, confirmando aquilo que Deus tinha dito já no Gênesis. Trazendo a autoridade, a vitória. O que eu quero trazer para você nesta manhã, aí na sua casa, é que esse Jesus que se fez carne, que pisou na terra, que veio aqui trazer a autoridade de volta ao homem, esse é o mesmo Jesus hoje, que está aí na sua casa, no seu lar, que está com você, que faz parte de você, que escolheu hoje um templo para morar. E esse templo é você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo que habita a coisa mais poderosa da terra. É o Espírito Santo de Deus. E nada pode com a tua vida, porque através do Espírito Santo que está na sua vida, você tem autoridade para enfrentar o medo, para enfrentar as circunstâncias, para ir para frente e batalhar e vencer, porque aquele que está em você já venceu. Ele já te deu a vitória. Recebe essa palavra. Se você estiver triste, se você estiver desanimado, eu sei que os dias têm feito nós estarmos em casa e muitas vezes bate um desânimo, mas é exatamente nesses dias que nós temos que se agarrar a esta verdade, a esta palavra, para não sermos enganados, não sermos corrompidos pelo espírito de medo, mas sabemos que aquele que habita em nós, aquele que habita em nós é maior, aquele que habita em nós tem o poder, aquele que habita em nós transforma todo o nosso corpo, toda a nossa alma. E se nós deixarmos que esse Espírito domine a nossa alma e domine o nosso corpo, nada nem ninguém pode nos parar. Jesus pisa na cabeça da serpente, cumpre a palavra que estava escrito no Gênesis. E percebe que ele agora vai para o matadouro, um inocente. Nós estávamos separados e nós não éramos dignos de tomar desse cálice. Existia um cálice, o cálice da morte, o cálice onde estava o pecado, o cálice que nos separava de Deus. Jesus, ao entregar a sua vida, ao derramar o seu sangue por nós, ele aceitou tomar esse cálice e tomar o nosso lugar na sentença de morte. Ou seja, Jesus tomou o meu e o seu lugar na sentença de morte. Agora não devemos mais temer a morte. Não devemos mais temer enfermidades, nem pragas, nem pandemias. Por quê? Porque Cristo já tomou o cálice da sentença da morte. A morte já não tem mais poder e autoridade,
Porque agora quem tomou a chave, quem tomou o poder e a autoridade, se chama Jesus Cristo. Ele tomou a sentença no nosso lugar. Ele agora nos traz vida, porque Ele deu a própria vida. Através do ato mais generoso da humanidade, um ato de amor, Jesus Cristo devolveu a nós a conexão direta com Deus. Ou seja, você aí na sua casa pode manifestar a glória de Deus, porque Cristo fez essa conexão. Você agora pode falar diretamente com Deus, e Ele pode te ouvir, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te responder, porque através do sangue de Cristo você está conectado com Deus. E essa conexão é tão forte. O Espírito Santo de Deus, quando Jesus morre, Ele revivifica o Espírito Santo. Quando Ele volta, quando Ele vai ao inferno, ele prega, Ele volta, Ele fica 40 dias na terra. Quando Ele sobe aos céus, Ele deixa esse Espírito, que agora está vivo. A manifestação desse Espírito em nós, quando Ele se manifesta a nós, quando nós se entregamos a Cristo, entendemos que o Jesus ressurreto, Ele é o único caminho, a única verdade. Por isso que Ele fala, eu sou o caminho, porque Ele se deu, Ele deu a vida. Então é através da vida de Cristo que nós temos vida para conectar direto com Deus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único caminho que conecta eu e você direto com Deus. E quando esse Espírito, Ele vivifica na nossa vida, Ele revivifica na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo, e Ele ressuscita na nossa vida, isso se torna uma aliança, porque agora nós estamos aliançados através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Hoje nós estamos aliançados com Deus. Olha que interessante. A Bíblia fala que o homem, quando ele casa, ele deixa o pai e a mãe, e ele se unirá com a mulher, e aí eles vão se tornar uma só carne. Certo? Quando Cristo morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo de Deus conosco, Ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco para que nós fôssemos em espírito aliançados com Deus em um só. Hoje, o mesmo significado do casamento, o mesmo significado de se unir à sua esposa e se tornar uma só carne, é o mesmo quando o Espírito se manifesta nas nossas vidas com Deus. Ele se torna um só e nós se tornamos um com Ele. Nós se tornamos um com o Pai. E é por isso que Ele consegue ter intimidade conosco. E é por isso que Ele quer que nós desejamos a Ele, desejamos a presença dEle, manifestamos a presença dEle na nossa casa, porque agora nós somos uma só aliança, um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que está conectado com Ele. Eu quero deixar algo aqui para você, e eu já vou encerrar. Eu quero deixar algo muito valioso aqui para você. Uns dias atrás, eu e a minha esposa, nós aprendemos algo de um pastor de Portugal, chamado Ariudo. E ele nos ensinou algo que eu quero deixar como esperança para você. Ele nos ensinou o seguinte: nenhum espírito, preste atenção, nenhum espírito tem autoridade de pisar nessa terra. Para pisar aqui na terra, ele precisa de um corpo. Por isso que o diabo teve que entrar na serpente. Ele não tem autoridade para pisar aqui. Ele precisa de uma autorização. Por isso que Jesus, quando expulsa um dos demônios daquele menino, eles falam, a gente precisa de um lugar para estar, então deixa eles se manifestarem aqui fortes, porque eles precisam de um corpo. Por isso que Cristo, quando ele se manifesta na terra em carne, ele precisava de um corpo para pisar aqui, manifestar aqui. Aqui, para ser manifestado aqui, é preciso de um corpo. Agora, pegue essa verdade. Jesus, quando sobe aos céus, ele leva o corpo.
Se você for no túmulo, não tem ninguém no túmulo. Se você for no túmulo das outras pessoas, vai ter ossos, vai ter restos, mas o túmulo de Jesus não tem nada, porque ele levou o corpo. Sabe por que ele levou o corpo? O corpo dele se tornou glorificado e ele levou o corpo, porque um dia ele vai voltar. Ele não vai ter que manifestar outro corpo, ele vai voltar com esse mesmo corpo, e ele vai reinar nessa terra, e eu e você iremos reinar com ele. Isso é lindo, é maravilhoso, porque nós vamos reinar com aquele Cristo que um dia pisou aqui nessa terra. O mesmo corpo, o mesmo Cristo vai voltar e vai reinar nessa terra, e nós reinaremos com ele. É por isso que nós não devemos temer a morte. É por isso que nós não devemos temer nada. Sabe por quê? Porque se nós morremos, como Paulo diz isso, viver é Cristo, morrer é lucro. O início, ele nunca é melhor do que o fim. Entenda isso. Porque se nós morremos hoje, entenda, a nossa vida não vai acabar. Se nós morremos hoje nós vamos nos encontrar com ele. Hoje nós vamos abraçar ele. Hoje nós vamos estar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos estar no céu com ele. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Apenas é o início. Porque aí estaremos com ele. Se você hoje estiver passando por alguma dificuldade, pegue essa palavra e saiba que um dia aquele Jesus que subiu aos céus, ele virá com o mesmo corpo e reinar em terra. E é por isso que nós temos que continuar firme. É por isso que nós temos que continuar anunciando essa palavra. Para que nós venhamos reinar com Cristo nessa terra. Esse cálice que Jesus tomou, ele tomou a sentença no nosso lugar. Não existe mais sentença. Cristo tomou a sentença. Agora nós somos livres. Livres. Você é livre. Para escolher, para tomar suas decisões. Mas entenda que se você der crédito ao medo, às notícias, a tudo que estão defamando, você vai fazer como Adão e vai deixar que o medo tome o seu corpo, os seus ouvidos, os seus olhos, e logo você vai deixar de crer no que está escrito nessa palavra. Mas se você der crédito a esta palavra, a esta verdade, a esse Cristo ressurreto que se fez carne, nada nem ninguém pode te parar. Nada nem ninguém pode contra a tua vida, porque você agora é livre e você agora é um com o Espírito de Deus. Você está entendendo a grandeza? Agora você é um com o Espírito de Deus. Você tem uma aliança, Deus tem uma aliança com você, uma aliança de casamento. É por isso que o noivo vem buscar a noiva, porque agora nós somos um. Nós estamos aguardando o nosso noivo, Cristo. Mas saiba que não existe o fim. Porque se morrermos hoje, é com ele que estaremos. Eu quero encerrar essa mensagem agradecendo a todos vocês que estiveram até aqui com a gente. Muito obrigado. Eu vou orar para abençoar a casa de vocês, a nossa casa. Mas, antes, eu quero te pedir para que você que é dizimista, você que é ofertante, você que está aí, quer contribuir com a nossa igreja. E quando eu falo contribuir, é contribuir com as despesas, é ajudar nós com os nossos gastos, com os que nós temos. Então você entra, você já colocou, para quem está no Instagram, você pode pegar depois no YouTube a número da conta e contribuir. Irmãos, não importa. Não contribua com peso. Tá? Se esse momento do dia não te traz peso, nem precisa contribuir. Tá? A palavra de Deus diz que você tem que contribuir com alegria. Tem que ter alegria no coração. Tem que saber que, poxa, Deus está me abençoando naquela igreja, com aquele pastor, naquela casa de lugar. Eu vou lá, eu uso banheiro, eu uso água. Então, por conta desse compromisso, eu vou ajudar. Se você pode ajudar, ajude. Se você não pode, saiba que Deus vai te abençoar, que você possa também ajudar. Só não seja uma pessoa que só quer receber e nunca dá. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir na sua vida. Abençoe. Porque ninguém vence Deus em dar. Se Deus te abençoa para você conseguir transbordar e abençoar, pode continuar abençoando, que Ele vai continuar te abençoando. O rio, esse rio é eterno. Ele nunca falha, ele nunca acaba. Tá? Então contribua. Se estiver no seu coração, ajude-nos. Tá? E eu vou orar para encerrar abençoando todos vocês. Tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela palavra, pela tua verdade, que ela se vá viva em nossas casas, do lado das nossas famílias, que isso possa trazer fortalecimento a nós. E que neste domingo nós possamos ter um almoço incrível ao lado da nossa família. Pai, abençoe a cada um que está assistindo agora. Abençoe a cada casa. Que o Senhor possa prover, Senhor Jesus, a cada um que está aí do outro lado. Que o Senhor possa curar e manifestar a tua glória, manifestar a tua paz, tirando qualquer pensamento de desânimo, tirando qualquer pensamento de suicídio, tirando qualquer pensamento de morte. Eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro sobre o seu lar um lar abençoado, um lar de vida, um lar de paz, um lar de prosperidade. Porque o rio que é Cristo está na sua vida. Deixa ele se manifestar no seu lar. Abençoe a cada um, Senhor Jesus. A cada membro que contribui, que ajuda, que é fiel. Ou mesmo aqueles que estão em dificuldade, Pai. Que o Senhor possa ajudar esses membros. Trazendo pessoas para que possam estar escutando a eles. E ajudando você, Sabástica, ajudando o Senhor Jesus. Como pode? Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Obrigado.